Boa noite, ao vivo na hora errada, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está chegando aí para assistir a live com a gente. Eu vou contar de novo o estigma do ao vivo na hora errada. Eu faço isso de propósito para deixar claro que aqui não é rádio, não é TV. Eu já trabalhei em rádio, eu sei o sacrifício que é os companheiros de profissão ali para manter a programação no horário. Então, estando eu gerando conteúdo para a internet, entrar na hora errada é um manifesto em nome da liberdade. Até porque muita gente que vai ver essa live não vai ver agora em tempo real comigo e com o meu convidado, vai ver depois. É para isso que a gente faz live na internet, é para gerar conhecimento que fica à disposição de todos. E meu convidado já está aí e eu vou apresentar a hora que estiver no ar. Quer ver? Vamos pôr ele aqui. Pá. Daqui a pouco ele está aí. Vamos lá. Enfim, chegou. Reinaldo Luckman, muito obrigado. Salve, Ao vivo, Cristiano, tudo bem? estamos na luta e você? Maravilha, meu caro. Aqui tudo bem também. Então temos três condições aqui, ao vivo, na hora errada e com o Reinaldo Luckman. Bom demais. Galera, se a internet de vocês tiver problema para carregar aí, é por causa do peso do meu convidado, e não desistam. Imagina, imagina. Prazer estar Reinaldo aqui com Luckman, vocês. diretor executivo do BNI Oeste Paulista, gentilmente aceitou meu convite aí para fazer live. A Alessandra Paulino, que é Dex da minha regional, da SP Central, também está na programação aqui. Ela tinha uma data confirmada, pediu para trocar. Agora em maio vamos arrumar outra data para ela. É uma honra conversar com os Dex, legal. Tem até um nome imponente, né? Dex. Só enfeite, viu? Reinaldo, vamos começar do começo. Conta a história pra gente aí de como você achou, como o BNI te achou, como você achou o BNI. E é curioso, cara, que os membros mais assíduos e mais destaque do BNI, todos eles têm uma história muito curiosa. Tenho certeza que você tem uma também. Pois é, então, o Beni entrou na minha vida assim como de todo outro empresário. Um amigo, aliás, duas amigas, né? Uma amiga minha me convidou uma primeira vez, aí uma segunda, e era um grupo em formação aqui em São Carlos. Mas no fim, quis o destino que eu entrasse como diretor diretamente da equipe. Quando que isso vai acontecer? Quando se trata da primeira equipe da regional toda. É a única oportunidade que isso pode acontecer. E eu fui agraciado, eu gostei muito da proposta e fui selecionado de algumas pessoas ali. Eu me tornei diretor consultor da equipe. E eu me apaixonei pela metodologia, porque na realidade, assim, eu sempre gostei de ajudar pessoas, de ser ponte entre empresários e amigos, ponte entre pessoas. A pessoa está precisando de alguma coisa, e sempre foi muito na questão da filosofia do Giver's Game. A ajuda mútua, né? Para quem está assistindo não está acostumado com o termo aí. E aí o que acontece é que eu me aprofundando na metodologia, eu percebi que primeiro, né, como diretor, eu também representava a minha própria empresa. Eu acredito que foi um momento ímpar na minha vida, porque eu percebi que o BNI era uma ferramenta educacional muito importante. E toda a minha carreira é voltada para o segmento educacional. Eu sou professor universitário, a minha própria empresa é de uma plataforma, né, de meta-aprendizagem, e eu entendi que o BNI era uma ferramenta educacional para empresários, onde os empresários, além disso, poderiam prospectar negócios. Né? Eu enxerguei o BNI de uma maneira diferente, como uma ferramenta educacional. E durante toda a trajetória, Cristiano, eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, com os membros. É uma organização que a gente aprende diretamente com a metodologia e indiretamente com a vivência dos membros, com a experiência dos membros, com as oportunidades de troca, né? O que você, Cristiano, está fazendo certo na sua empresa? E como que eu posso modelar? A gente não é concorrente. E o que eu estou fazendo muitas vezes certo na minha empresa é que você pode modelar. E veja, isso não só no aspecto da empresa em si, porque o BNI tem toda uma parte comportamental que eu vou observar você, Cristiano, fala, poxa, eu gostaria de modelar esse comportamento para a minha vida, e vice-versa.
Então, por isso que eu acredito que o BNI é uma grande organização educacional, onde a gente gera muito negócio ao mesmo tempo. Então, tinha tudo a ver comigo. Eu acabei me apaixonando pela metodologia, cada vez que eu conheço mais, isso é um contínuo. Uma coisa eu sempre digo, você pode falar, acho que inclusive como membro fundador de uma equipe em formação, eu sempre falo isso para todo mundo, o BNI não deixa ninguém na zona de conforto. E na realidade, a aprendizagem é isso, é sair da zona de conforto. Não tem assim, não existe, desde o CEO, né, Marcos Martins do Brasil, até o restante, não tem uma pessoa na zona de conforto hoje no BNI. Porque a aprendizagem é isso. E aí, quando eu fiquei sabendo que o BNI... Eu sou de Assis, eu sou assisense, né? Eu moro em São Carlos faz 22 anos por causa da universidade, abri empresa aqui, fiz minha vida aqui, mas eu sou assisense. E quando eu fiquei sabendo que o BNI não estava ainda no Oeste Paulista, se tornou um objetivo muito forte de eu levar essa metodologia de prosperidade, né? É uma mentalidade, uma mudança de mentalidade para os empresários da região. E aí eu trabalhei intensamente aí durante 2 anos, e aí há 2 anos também eu sou diretor executivo. Então minha história no BNI nesse momento tem 4 anos no total. Tem sido uma experiência muito rica de conhecer pessoas que compartilham dos mesmos valores. Eu acho que é isso que é importante. Por que a gente faz tanto amigo no BNI? Porque a gente tem aí um conjunto de valores que são compatíveis, né? Então, eu sou suspeito de falar, mas é uma organização que eu me sinto muito feliz, embora esteja constantemente fora da minha zona de conforto. Então, acredito que você pode confirmar isso aí para o pessoal que está assistindo e às vezes pensando em se tornar um membro do BNI Bauru aí, né? Eu sou membro fundador de uma equipe em formação, assim como você. Cara, Exato. tem tudo aqui, menos conforto. Reinaldo, a gente não combinou o roteiro, né? Eu gosto de fazer isso ao vivo para ficar às claras aqui com o nosso público. Então a gente vai conversar aqui mais ou menos por 45 minutos por aí. Nos últimos Perfeito. 5 minutos você vende seu peixe. Você fala do que você faz aí e quem que pode te contratar. Tudo bem. E aí nós vamos falar de BNI também, no que concerne a sua área, que é a área da educação. Muita gente entra e fala, vou vender, e vende. E a galera acaba esquecendo, né, ou se atenta depois ao potencial educacional que é o BNI. Uhum. Eu mesmo aqui, eu estou enquanto equipe de informação, eu não vejo a hora de lançar logo para abrir lá o Business Builder, para eu poder fazer os cursos. Cara, que desespero! É, Assim, é isso. eu sou um lifelong learner, né? Eu estou na terceira adição de carreiras, eu não gosto do termo transição de carreiras. Então, Perfeito. Muito bom. eu estou na terceira adição de carreiras e eu tenho certeza que o BNI vai vestir como uma luva nessa história. Mas, Reinaldo, quem está vendo a gente aqui não é do BNI. Explica para a galera aí o que é o BNI, sinteticamente. Pois não. O BNI é a maior organização de networking profissional do planeta, né? Então, hoje nós estamos... Olha, só vou pedir desculpa, Cristiano, pelo seguinte. Eu fui perceber que não dá para participar via computador de uma live do Instagram agora há pouco. Então, eu estou no Ah, não tem celular problema. e aí o meu celular estava acabando a bateria e ele não deixa girar para ficar e deixar estabilizado. Tem que ficar o conector aqui embaixo. Então, eu vou ficar tô segurando na mão, me virando nos 30 até que dar uma carregada na bateria para eu poder estabilizar. Mas, enfim, o BNI é uma Sem problema. organização... Antes de você falar, Reinaldo, deixa eu sugerir que você vire ele de cabeça para baixo. Eu acho que vai Então, estabilizar a ele vai imagem. girar, será? Olha só, Vamos você está tentar. vendo? Ele Não, aqui não ficou de está cabeça para travado baixo. e o iOS, pelo menos no iOS, ele não girou. Eu tentei Ah, fazer isso. uma maçãzinha, velho. Eu tentei e Caiu o seu som a agora. perspectiva, mas Agora não tá voltou. e ele não gira. Eu Voltou, até te. voltou. E ele não Voltou. gira. Eu até te instruiria em como configurar a tela para girar, mas eu não entendo nada de iOS, cara. Se você Não, me der um não, não, iOS, isso aí, não, isso eu já sei. Não tá travado, não tá não dá. travado e ele não tá querendo girar. Acho que a implementação do iOS não gira. O iOS é um mundo à parte, cara. Se você me der um iOS, eu vou na boca tocar Não, por droga. eu uso Vou há muito, ligar isso aí. eu uso há muito tempo, eu uso há muito tempo. Não dá mesmo, porque. Mas enfim, daqui a pouco tá carregado, eu já vou ali pro Deixa meu tremer canto. aí, não tem problema não. Vamos lá. E aí o que acontece, né? O BNI é a maior organização de networking profissional do planeta, voltada para negócio. Então a ideia
é que, baseado na confiança, os membros do BNI gerem referências de negócio uns para os outros. Então, um exemplo prático é, se eu confio em você, você faz parte do meu grupo, Cristiano, e você pede durante a nossa reunião semanal uma oportunidade de negócios, e eu tenho dentro da minha rede de contato como consolidar essa oportunidade que você pediu, eu vou fazer o que a gente chama de triangulação. Eu vou conversar com quem você quer conhecer, vou falar, e isso é claro, é realidade, porque a metodologia do BNI ele acelera o processo de confiança, eu só vou fazer isso se eu confio em você realmente. E aí eu vou conversar com essa pessoa e falar, olha, eu conheço o Cristiano, ele está querendo uma oportunidade de trocar uma ideia com você, bater um papo, e eu acredito, sinceramente, que pode ser uma grande oportunidade de uma parceria ganha-ganha. Você não poderia, né? E aí eu explico um pouco seu produto e serviço, a gente já fez aí, eu entendo, né? Baseado na confiança do que você trabalha. E aí a pessoa, é claro, se a pessoa faz parte da minha rede de contato, o que ela vai falar? Ela vai falar, Reinaldo, para você, claro, se você está dizendo que o Cristiano é um super especialista na área dele e é da sua confiança, é claro que eu estou disposto a conversar. E aí eu passo, então, essa referência que a gente chama, né, dentro do networking para você. Fala, Cristiano, ó, quem você queria conversar, está esperando a ligação, é só ligar para ele e aí a gente começa esse processo de triangulação. Aí a gente se intera, né? Você faz a reunião, você me fala como foi a reunião, eu converso de novo com o prospecto, tudo para a gente favorecer o fechamento de negócio. Então, isso é, em suma, né, a organização que a gente faz parte, é a gente trocar referências de negócio por meio de profissionais de confiança. Todo membro do BNI passa por um processo seletivo. E aí, uma coisa assim que mudou, chaveou minha cabeça, você citou muito bem, né? Às vezes a pessoa fala assim, vou entrar no BNI porque eu quero vender. Isso é muito verdade, a gente faz negócio no BNI. Mas você só vai fazer negócio no BNI a partir do momento que você entende que o BNI não é um grupo de vendas. O BNI é um grupo de relacionamento. Eu só vou fazer essas pontes para você, Cristiano, se eu confiar em você. E você só vai fazer as pontes para mim se você confiar em mim. Então, existe toda uma criação, uma criação de um contexto de confiança muito forte para que os negócios aconteçam. Então, isso eu escutei do fundador. Eu tive o privilégio, em 2019, de conhecer o fundador do BNI, Dr. Avan Meisner, e ele falou o seguinte, isso mudou minha cabeça. Se eu puder resumir o BNI em uma única palavra, essa palavra é relacionamento. Então, você vai vender no BNI, mas você tem que entrar para fazer o relacionamento. O networking, aprender o networking da maneira correta, que é gerar relacionamento de confiança que vai gerar os negócios de outros patamares para a sua empresa. Por exemplo, eu vou dar aqui, se você pede alguém que é bastante conhecido na sua cidade, um grande empresário, né? A pessoa só vai passar, se esse empresário fizer parte da rede de contato delas, ela só vai passar para você se ela confiar em você, certo? Você fala assim, puxa, é um empresário lá que tem uma empresa que fatura R$1 bilhão por mês, faz parte aí, está em Bauru. E eu, por acaso, faz parte da minha rede de contato. Se você perde esse empresário, que já está num patamar elevado e pode... Um contrato com uma empresa dessa pode elevar o patamar da sua empresa, eu só vou apresentar você para esse empresário se eu confiar em você. É isso que a gente tem que entender dentro do BNI. O BNI é construção de relacionamento, isso não acontece instantaneamente, assim, né, são gotinhas semanais que acontecem durante a nossa metodologia e que você tem que apresentar, que você tem que, na realidade, aproveitar a oportunidade de construção, né? Você vai fazer lá 1 a 1, você vai mostrar que você é uma pessoa de credibilidade, sabe, que você cumpre seus compromissos. Tudo isso é importante para que as coisas fluam dentro do BNI. E o resto acaba sendo consequência, né, Reinaldo? Vender mais é consequência. Perfeito. De O curioso duradouro. O curioso é que essa lógica ela está muito em alta agora com a consolidação da transformação digital, que as pessoas estão percebendo que impulsionar e tráfego pago e captura de leads, cara, isso não resolve nada, velho, porque quem está ali do outro lado, recebendo o bombardeio de propaganda que você está mandando é outra pessoa.
Se você Uhum. irritar esse cara, ele vai comprar no seu concorrente, ele vai fazer questão de comprar no seu concorrente, porque você irritou ele. Então, tanto o BNI quanto o tráfego pago, tanto qualquer outra ferramenta de marketing, tudo se trata de pessoas, tudo se baseia em pessoas. Isso é uma coisa que o BNI deixa claro. Eu acho isso sensacional. Exatamente, assim, às vezes você tem essas chaves que mudam a tua visão. Até essa palestra do Dr. Iron aqui no Brasil, se eu fosse definir, é por isso que o aprendizado é contínuo. Se eu fosse definir o BNI, eu ia colocar muito como uma metodologia, sendo eu uma boa pessoa de exatas, certo? Minha formação é exatas, né? Então eu ia colocar que era a metodologia, que era o processo. Aí vem o fundador da coisa e fala: é importante, mas o que é importante na realidade é o relacionamento. E aí o engraçado disso, Cristiano, é que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, que vieram dar treinamento no Brasil, mas são assim, são pessoas que começaram como membro e já hoje, na época 27 anos, hoje já está há 29 anos na organização. A organização tem 37 anos. Então, quando uma pessoa que está 15, 20, 25, 30, ela passa a perspectiva do que é relacionamento, assim, ilumina sua mente, porque é outra parada, é muito tempo entendendo o que é importante para você cultivar um relacionamento verdadeiro no sentido de prospecção de negócio real, mas eu vi uma definição que eu gosto muito em relação ao que é networking verdadeiro e que tem tudo a ver com relacionamento verdadeiro. O networking verdadeiro é fazer do outro mais bem-sucedido. Olha que definição bonita. Fazer Sim, do outro mais bem-sucedido. Então é uma coisa muito eu, impactante. eu estive recentemente no BNI Legends, isso. Eu sou um peregrino, né? Enquanto a equipe de Bauru não lança É aqui, eu vou isso aí. Muito peregrinando. bom. E a pandemia deu uma ajuda nisso, né? Porque antes, para você conhecer outras equipes, você tinha que catar o carro e ir lá, passar, pernoitar, era Exato, treta. exato. Cara, eu conheço seguramente umas 30 equipes de 3 estados, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Eu Perfeito. estou, inclusive, mirando Minas Gerais. Oi, Reinaldo, caiu? Não, não, estou te escutando, eu só estou mudando de lugar aqui agora. Opa, vai lá. Eu estou mirando, ó, Aí. a Mari é do trio de liderança do BNI Revolução de Jales, ela tá me cobrando faz tempo. Mari, é na quarta-feira a minha reunião, Mari, a sua também. Amanhã eu vou dar cana na minha Bom turma aqui, eu vou demais. lá na sua. Pode mandar o link aí, ó. Estou me comprometendo ao vivo na frente do Dex aqui, Mari. Aí, agora não tem Amanhã, jeito, hein? não, já era. Amanhã estarei em Jales. E aí eu fui no Legends. Aliás, Reinaldo, depois eu vou te dar umas dicas aí de que equipes frequentar. Opa! Tem uma melhor que a outra. E eu fui no Legends, alguém do trio de liderança do Legends, ele fez uma interpretação pessoal do Givers Game. Ele falou, cara, eu gosto do Givers Game traduzido ao pé da letra. Doadores ganham. Isso é tão Muito bom. sensacional, cara, É. porque parece magia, né? Mas funciona além do Uhum, retorno. Você uhum. gera valor, gera valor, gera valor, e as pessoas prestam atenção em você e falam: opa, olha aquele cara ali gerando valor, vamos dar uma força para ele. Perfeito. Muito, muito bela essa tradução, realmente. Concordo plenamente. No geral, eu gosto também do ganhar contribuindo, porque ele, ele termina o ganhar no contribuir, certo? Ganhar contribuindo. Então, se eu contribuir com você, eu já ganhei. Essa é uma interpretação aí que eu tomo também, e muito bacana essa outra versão, porque mostra muito a nossa filosofia. E mesmo num grupo em formação, né, Cristiano? Acho que você deve ter percebido assim, é difícil a gente alcançar a perfeição nesse sentido, mas é um crescendo que a gente vai entendendo com o BNI de o que é realmente ajudar, e isso vai mudando, a gente vai mudando nós como pessoas. Porque quando a gente vê todo o mecanismo evolutivo do ser humano, nós somos treinados e depois vem a sociedade reforçando para sermos egocentristas e egoístas. E quando você encontra uma filosofia que contraria isso, é um choque. Às vezes não, a gente não vai ser totalmente egoísta e totalmente egocentrista, mas quando a gente vê o pequeno empresário, e o pequeno empresário com aquele pequeno espaço
Porque, né, o pequeno empresário muitas vezes faz assim, tá se virando nos 30. Ele faz muitas coisas dentro da empresa dele. E uma das coisas que muda a gente como ser humano é que o Beni diz o seguinte: você tem que. A coisa mais preciosa sua no ganhar contribuindo é doar seu tempo. E é você abrir a sua agenda para outras pessoas para realmente estabelecer relacionamento, né? E você tentar ajudá-las. Então, nada mais é do que você abrir espaço da sua agenda para ajudar pessoas. Isso eu acho muito bacana dentro da filosofia. E não que seja perfeita, né? Nós somos seres humanos e, como eu disse, contraria o mecanismo evolutivo do nosso cérebro, mas é um crescendo que a gente vai sendo modificado no processo. Eu assim, nesses 4 anos de BNI, assim, eu tive muitos insights que me modificaram como ser humano. Eu sou muito grato à organização por causa disso. E olha que eu já me Sim. considerava uma pessoa que ajudava pessoas, viu? Sim, algumas coisas que acontecem, antes do Isaac Newton provar lá o 9,8 por segundo, as coisas já caíam, né? Então tem coisas que acontecem que a gente ainda não provou. Essa ideia da lei do retorno, hoje é uma mística, né? Eu tenho total Exato. convicção que logo vai aparecer algum físico aí e vai falar, não, o retorno por causa disso, vezes aquilo, dividido por aquilo outro, vai comprovar isso. Porque, cara, acontece demais, não tem erro. Concordo E, plenamente. e assim, é uma coisa, é algo que você, como é que eu posso dizer? Se você está numa equipe, você fortalece a equipe, você cresce junto, até por osmose, não tem? É Uhum. difícil explicar isso sem entrar na mística, né, Reinaldo? Exatamente. Mas Não, quem está de fora pode confiar, funciona. a mecânica é muito verdadeira. A mecânica é muito verdadeira, porque assim, se realmente a gente está disposto a seguir a filosofia, a tendência é que todo mundo ganhe mesmo, né? Porque se eu entrei, muitas vezes a gente entra, né, vendo o mecanismo de negócio, mas depois que a gente vai se modificando, se eu entrei para contribuir, e se todo mundo contribuir, todo mundo vai ganhar. Existe uma tendência de todo mundo ganhar. E a gente acha mecanismos, inclusive durante o grupo de execução, poxa, aquela pessoa não está recebendo tanto negócio quanto a gente espera. Qual é o problema? Vamos lá ajudar ela. Então, existe essa questão realmente da gente pulverizar os negócios dentro da equipe, no espírito de ajuda mútua, mas trazer isso numa equalização onde todos realmente ganhem, né? Então, isso é muito bacana. E ainda que não seja possível, pensando ali no operacional do negócio, né? De repente o cara não está fazendo negócios porque ele tem algum problema no produto, ou porque o balanço da empresa dele não tá feito. Eu conheci muita gente, Reinaldo, que toma prejuízo quando vende, porque o É. custo de produção do cara é maior do que o dinheiro que entra. Então, Uhum. estando com outros membros, especialistas em contabilidade, em financeiro, em vendas, em marketing, esse cara vai ter uma série de consultorias de graça, não tem outro termo, é de graça. É conversa Porque mesmo, os, né? os membros vão olhar e falar, cara, precisamos ajudar esse cara. Você faz isso, você faz aquilo, eu faço aquilo outro. Enfim, ele vai reconstruir a empresa dele lá sem gastar nenhum tostão, entre aspas, né? Exato, exato. Por causa do próprio espírito. Essas, eu não consigo colocar assim o que mais de valioso a gente pode ter da membresia, mas eu coloco essas conversas como um dos itens mais valiosos, porque é justamente isso. A gente se modela o tempo inteiro, a gente está disposto ali a ajudar e falar, poxa, e aí quando uma pessoa fala assim, poxa, isso não está legal, a gente tem que estar humilde e aberto ao aprendizado, porque na realidade, quando uma pessoa fala, olha, tem que dar uma melhoradinha aqui, você está recebendo uma consultoria de graça, você pagaria para a pessoa falar o que você tem que melhorar. Poxa, a gente tem que ser humilde quando a gente está num grupo de amigos e a pessoa fala, olha, você tem que dar uma melhoradinha aqui, porque você estaria pagando por isso. Você não está, a pessoa está fazendo ali na boa para te ajudar. Concordo plenamente, viu, Cristiano? É muito rico isso dentro da nossa experiência aí de membresia do BNI. Legal. Nesses 4 anos de BNI, Reinaldo, você tem algumas histórias curiosas para contar aí? Põe na roda pra gente. Olha, as coisas mais bacanas, eu vou só desligar um segundo aqui, Vai Cristiano, lá, me fique à dá um segundo, vontade. mas eu vou falar enquanto isso. As coisas mais bacanas, Cristiano, do BNI, são as histórias realmente onde não existiam negócio envolvido, certo?
não existiam negócios envolvidos e as pessoas se dispuseram a ajudar, e desde problemas pessoais que a pessoa estava encontrando. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu na regional da Alessandra, hoje, que era minha regional aqui, né? Também SP Central, que você faz parte hoje. Teve um grupo que, durante a formação, uma empresária estava começando e aí teve um incêndio e ela perdeu tudo. Ela perdeu a loja, perdeu tudo em surprise, e não tinha seguro ainda, né? E aí o grupo se movimentou, fez toda a movimentação, toda a questão realmente do que é ser Givers Game, e fizeram vaquinha, e outros doavam, e fizeram rifa, e reergueram a loja da moça nesse espírito. Olha que bacana, entendeu? Então, essa é uma das histórias assim que mais me marcaram dessa questão da ajuda mútua. E a gente sempre escuta essas histórias ao mesmo tempo, sabe? Há muito pouco vivenciei uma, a gente tem, isso está acontecendo, a gente tem um membro que adotou uma criança, não na nossa regional, né? Na regional, se eu não me engano, Noroeste Paulista, acho que é Rio Preto, tá? E aí, não, Nordeste, né? Bom, enfim, né? Não vou lembrar de cabeça, mas... Em uma regional aleatória. É bem próximo da gente. E aí o que acontece é que ele adotou uma criança que seria abandonada e porque tinha uma série de problemas, de desafios a criancinha, e ele adotou. E agora o Dex lá, que é o André, pediu uma ajuda nossa. Olha, pessoal, vamos ajudar aqui porque ele, assim, o tratamento é super caro e não sei o que, não sei o que. E o pessoal fez toda, olha aí, no seu grupo, Mari, que bacana, que bacana. E aí o pessoal está fazendo toda essa movimentação para ajudá-lo. E Cássio, perfeito. Eu mesmo fiz uma doação lá, né? E aí isso está aberto depois. Mari, eu vou pedir para você o seguinte, então, se você puder ajudar a gente, pega o link da vaquinha, e posta aí no grupo, tá bom? Faz esse favor, que já que eu estou contando a história, quem estiver assistindo aqui a live pode ajudar esse filho desse membro, porque o tratamento é muito caro e a gente está se mobilizando para ajudá-lo aí. Aí, ó, Givers Game em tempo real. Exatamente, exatamente. E você tem alguma história de situações em que o networking lhe valeu mais do que dinheiro, Reinaldo? De repente você precisa conversar com alguém, você tem algum problema que o dinheiro vai demorar, sei lá, 6 meses para comprar e uma pessoa resolveu na hora, enfim, você tem alguma situação dessa? Muitas vezes as pessoas que são aptas ao networking falam isso, cara, eu não tenho aqui 10 mil reais, mas eu conheço aquela pessoa lá, ela vai resolver meu problema. Você tem alguma situação dessa? Olha, eu posso falar isso assim, não tenho experiência em relação a... Eu tenho muito mais experiência em relação a aspectos pessoais que aconteceram comigo, certo? Momentos que aconteceram assim, que eu precisava de um ombro amigo e conversar com uma pessoa na rede de amizade, assim, aqui próprio na SP Central. Nossa, eu tenho grandes amigos, mas amigos assim que eu confio realmente, porque a gente vê muito como o relacionamento é muito intenso, e às vezes a gente precisa de trocar uma ideia, verificar, olha, eu estou indo para o caminho certo e essas coisas assim. E isso me ajudou demais em diversos momentos. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo aqui da SP Central, agradecendo ele me indicou um treinamento, e eu tive a oportunidade agora de fazer um a um com o dono da empresa, do treinamento que eu fiz, e foi uma visão maravilhosa, assim, uma pessoa iluminada realmente. E eu falei, poxa, né, não tenho, é o Temo, um grande amigo meu aqui da SP Central. Falei, Temo, cara, obrigado por você ter indicado esse treinamento, porque eu conversei, sabe quando você conversa com uma pessoa que é tanta ficha que cai, que foi um momento de agradecimento, porque esse treinamento
Infelizmente, deixa eu dizer, esse treinamento eles estão suspendendo na empresa, então não posso nem indicar, eu não ganharia nada com isso, eu indicaria para vocês, mas não vai ter mais esse treinamento. Na realidade, eu fiz a penúltima turma, eu fiz de novo, né? Mas aí eu agradeci demais, porque esse é um tipo de coisa que, se eu soubesse tudo que eu iria passar nesse treinamento, por exemplo, eu pagaria 50 mil nesse treinamento, você entendeu? Então era uma coisa de amizade que o cara fala, hey, vai, porque vale muito a pena, vai abrir muito a sua visão. E a gente tem muito disso, né? Quando a gente encontra alguma coisa boa, a gente vai e passa para os outros membros, assim, para eles participarem também, porque a gente quer o bem, né? Então, Para nesse espalhar. sentido, exatamente, porque a gente quer o crescimento um do outro, né? Essencialmente. Então, eu tenho muito mais, como eu talvez valorizo muito mais o aspecto, né, pessoal, e é por isso que eu gosto muito do BNI, a gente valoriza o negócio, mas para mim, tá acima esse aspecto pessoal, eu vejo assim, o que eu quero dizer com isso, né? Algumas pessoas no mercado vão valorizar dinheiro acima de tudo, tá? E eles estão dispostos a passar por cima de valores para chegar onde eles querem. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acredito que a maioria massiva do BNI, por que eu digo massiva? Porque às vezes uma pessoa entra com um certo interesse, ela não aguenta um ano. Ela não aguenta um ano dentro do BNI. Porque você tem que, né, pensar um pouco diferente do mercado que está aí fora para a gente construir o mundo do que a gente está encontrando nesse exato momento, certo? Então, eu não acredito mais em certas filosofias do sucesso onde o dono fica bilionário enquanto todo o restante da organização ali às vezes sofre para pagar conta. Eu acredito realmente em líderes visionários que vão criar negócios não para andar de Lamborghini, mas para fazer diferença na sociedade de forma a trazer a oportunidade de crescimento para todos, para todos. Então, eu vejo muito isso, né? A gente começa a ver uma movimentação na sociedade onde isso começa a se tornar realidade. E essa conversa de hoje com esse proprietário, assim, você vê uma pessoa que está anos-luz na sua frente, é uma coisa muito bacana. E deixa eu dizer uma coisa, ele é 10 anos mais novo que eu, é uma pessoa realmente... E eu agradeci demais, porque eu estou vendo essa movimentação. E esses valores, eles são crivos no BNI, porque a gente tem que vivenciar. A gente vai ter outros valores universais e tal, mas a nossa organização é muito forte nisso. Então, eu estou muito feliz nesse sentido, porque o BNI ele vai trazer essa reflexão. E para quem está disposto a mudar para uma nova forma, isso eu deixo depois a dica para vocês do livro, que é um livro disruptivo, e é um bálsamo para a alma, para quem pensa diferente e quer uma sociedade diferente. Mas se a gente quer fazer essa ideia de sucesso que foi implantada pela mídia na nossa cabeça, de se tornar bilionário, né? Hoje o sistema ele é feito para só botar dinheiro no bolso de investidor. Isso tem que mudar. A sociedade não tem mais como um motoboy ganhar miséria e não conseguir sustentar o filho, enquanto uma pessoa está ficando bilionária. Eu não tenho nada contra pessoas bilionárias, mas desde que exista uma equalização nessa conta, e a gente precisa mudar isso, certo? Trazer dignidade. Nós, como empresários, a gente tem que trazer dignidade para a vida. E eu não vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização, não falei com ele que eu ia fazer parte dessa live, mas olha a mentalidade desse líder. Ele tem uma empresa de tecnologia e ele falou o seguinte: Reinaldo, olha, ele observa as pessoas e o que as pessoas têm de melhores. Fala, Reinaldo, eu saio da caixinha. É uma empresa de tecnologia, tá? Quando você pensa numa empresa de tecnologia, existe uma certa exigência de uma parte de conhecimento. E ele começou a falar, foi uma coisa, foi tão chocante para mim. Ele falou o seguinte: olha, eu contrato pedreiro para fazer obra, não para trabalhar com tecnologia, se assim ele desejar. E aí eu falo para ele: olha, eu sei que a vida talvez não tenha te dado a oportunidade para você, horas livres na tua infância e na tua adolescência, talvez você tenha trabalhado toda a vida, mas aqui eu quero te dar uma oportunidade de um caminho diferente.
você vai... E ele observa, quando ele é lógico, né? Quando ele contrata, ele vê alguma coisa diferente na pessoa que ele encaixa na empresa. E depois ele fala o seguinte: você vai ter 4 horas de trabalho na minha empresa, mas você vai estudar 4 horas para se preparar para o que você precisa fazer no futuro. Você está disposto a pegar essa oportunidade? E ele contratou garçom, assim. O garçom que tratava bem o cliente. Numa empresa de tecnologia, ele viu que ele podia usar o garçom e melhorar muito. E assim, toda essa... Seria isso, Cristiano. Assim, eu tenho convido com pessoas maravilhosas. Eu conheci essa pessoa por causa do Beninho. Por causa do Beninho. Meu amigo me indicou Show de bola. treinamento, eu tive numa mentalidade totalmente diferente e a gente precisa caminhar para isso, porque a sociedade não aguenta mais esse estigma de sucesso que é empurrado pela mídia. Eu acho interessante... Só para Desculpa, Reinaldo. complementar, eu estou falando muito, não tem problema, tá? Fica à vontade, temos tempo. Eu não tenho Como eu disse nada. lá no WhatsApp, aqui a gente manda e a gente desobedece. eu não tenho nada contra a gente sonhar com algumas coisas, tá, Cristiano? Quando eu falo aqui de Lamborghini é sem estigmatização, mas eu acho muito válido um teste. Eu dei isso na Convenção Nacional, numa palestra, que é uma coisa que eu valido comigo mesmo. Então, se eu desejo alguma coisa intensamente para mim, e essa coisa seja material ou de realização, de sucesso profissional, isso aí foi uma coisa que eu próprio criei, é o teste do deserto. Vou dar um exemplo mais claro. Um carro de luxo. Se eu tivesse um carro de luxo e eu tivesse a condição de comprar esse carro de luxo, só que eu só poderia usar ele num deserto, onde ninguém mais saberia que eu tenho esse carro de luxo e eu não posso contar para ninguém que eu tenho esse carro de luxo. Se esse carro de luxo me deixar tão feliz num deserto, quanto ele me deixaria feliz com todo mundo sabendo, eu sei que é um desejo genuíno meu. Então, se eu quero alterar a vida de 1000 pessoas por meio do meu trabalho, e se essas 1000 pessoas nunca ficassem sabendo que fui eu que alterei, e o meu nível de felicidade é o mesmo, de realização e felicidade é o mesmo do que as 1000 pessoas soubessem, uma multidão soubesse, eu sei que é um desejo meu. Agora, quando a gente percebe que lá no deserto a coisa não tem tanto valor, eu recomendo fortemente que a gente tenha uma reflexão, porque essa definição de sucesso que você tem nesse momento não é sua, foi introjetada na tua cabeça por alguém, seja pela mídia, seja por pais, seja porque você tem que sentir pleno em si próprio com tudo que você alcançar na vida. E aí tudo o restante é só flores que não vão ser tão importantes para você. Então isso é uma coisa que eu levo muito nessa perspectiva do sucesso. Então, não estou criticando ter uma Lamborghini. Eu estou criticando ter uma Lamborghini para ter autovalidação, porque daí não é um sucesso para você. Alguém colocou isso na tua cabeça e você precisa se tratar internamente para se livrar disso. Até porque você vai andar de Lamborghini aqui no Brasil, na primeira valeta você já deixa à frente dela lá. Acabou, exato. É interessante você falar isso, Reinaldo, que assim, o pessoal que está acompanhando a live aqui acha que a gente já se conhece faz anos. Eu conversei com o Reinaldo, acho que não deu 15 minutos. Entre áudios que a gente vem trocando faz 45 dias. E eu falei na live passada com a Fernanda Campreguer, nome difícil. Ela é ex-presidente do BNI, eu esqueço o nome, BNI Esfera, de promissão não, de salto. Aliás, é uma das equipes que eu vou sugerir que você visite, tá? A metodologia ela é organizada e as reuniões têm a mesma dinâmica com pequenas variações dentro da dinâmica. Entre essas 30 equipes que eu vi, cara, a mais linda reunião é essa do BNI Esfera. Depois eu vou passar o contato dela aqui para você na quinta de manhã. Com certeza. E a gente estava comentando justamente isso, porque se você faz... o BNI não é sobre ficar milionário, comprar Lamborghinis, é sobre fortalecer comunidades, senão depois você morre. E, cara, você vai levar para onde esse dinheiro? Você vai deixar para um monte de gente que talvez você não conheça direito, porque você não viu crescer. Vou deixar para os meus filhos. Cara, você conhece seus filhos? Você viu eles crescerem? Então, assim, o BNI ele também é uma ferramenta de você construir o mundo que você sonhou. Através de modificar pessoas. E é sobre isso. Então, assim, é algo que a gente concorda por concordar.
É a prova que você falou ali, que o BNI ele tem perfis de pessoas que buscam o BNI, quem não busca. Eu ouvi nessa prospecção, como membro fundador, eu tenho que fazer prospecção de futuros membros. E Uhum. aí eu liguei para um cara, falei lá sobre o BNI, legal, network, não sei o quê, tá, quanto custa? Eu falei, custa tanto. Ele falou, cara, eu prefiro usar isso em tráfego pago, meu retorno é mais rápido. Eu falei, beleza, filho, não fala mais de BNI contigo, tchau, você não é nosso perfil. Quer dizer, é um cara que quer ter uma Lamborghini. Exato. Então, é muito sobre isso, né? Sobre o tipo de gente que se agrupa para construir grupos de BNI. E, curiosamente, uma coisa que você não citou, mas você deixou muito no ar, o BNI ele é formado em CPFs, né? Não tem nenhum CNPJ associado, Exato. é só CPF. Exatamente. Só CPF. Perfeito. Muito, muito boa colocação. E falar em CPF, Reinaldo, espero não te deixar numa calça curta aqui, mas eu vou pedir para você comentar um CPF, que também não fui autorizado, mas tenho certeza que não vai dar problema. A Renata Fonseca, do Founders, ela tem uma história legal contigo. Fala dela. Ah, sim, a Renata é uma querida. Então, né, a Renata Fonseca, na realidade, ela tá no Founders, mas ela é membro do Master Team, né? Ela tá ajudando o Founders lá em Jaú Ah, é como verdade, é do Master. como Não embaixadora, isso. E aí ela tem é do nada a ver com Master o Team. Founder, eu falei besteira. Não, ela até uma época, eu não sei se nesse momento ela está como embaixadora, mas ela foi embaixadora ou pode estar nesse momento, mas ela é membro do Master Team de Rio Claro. E aí o que Uhum. acontece é que a Rê, ela é membro fundadora, mas bem do início. Eu não vou lembrar, fui eu que formei a equipe lá, e aí eu não vou lembrar, ela está entre as 5 primeiras. Eu acho que ela foi a terceira membra, se eu não me engano. Alguma coisa assim, terceira ou quarta. E a Rê, ela tinha uma escola, né, a Supera, ela entrou com a Supera, e aí veio toda essa pandemia, eu já estava no Oeste Paulista, tudo mais, e ela é apaixonada pelo BNI. Quem gosta, né, a gente se identifica na filosofia. E aí com a pandemia, ela chegou à conclusão que não tinha mais como continuar com a Supera, porque, né, como era muito forte a questão presencial, ela falou, poxa, eu não tenho mais como continuar. E aí eu tenho uma plataforma de meta-aprendizagem que é totalmente online, que é muito voltado para o desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento de QI. E veja, não fui eu, nem fui eu, foi um amigo nosso em comum, que era diretor lá na época, que falou, poxa, por que você não conversa com o Reinaldo? Porque eu não estava sabendo, né, disso que ela estava passando. Por que você não conversa com o Reinaldo e fala com ele? Por que você não representa a Learning Heroes no grupo? Ela veio falar comigo e falei, nossa, Rê, para mim vai ser uma honra se você, assim, porque eu não quero. Ela não teria mais negócio, não tinha como ela continuar no BNI, porque ela não tinha mais negócio. E aí a gente fala, Rê, você faz isso, assim, e é uma parceria mesmo para você continuar no BNI, você faz isso enquanto você se sentir bem, e não tem nenhum string attached, né? Não tem, a gente, tanto é que foi coisa muito de amigo mesmo, nós assinamos a confiança absoluta um no outro, né? Coisa de amigo. E aí, e ela começou a representar Learning Heroes e tal, mas nesse meio tempo, ela fez ela gosta muito dessa questão de desenvolvimento com pessoas e ela se encontrou na questão da hipnoterapia. Hipnoterapia. E aí eu falei, quando eu vi que ela começou, né, nossa, conversar, fiz treinamento, ela estava super empolgada, eu falei, Rê, ó, faça o que te deixar feliz. Eu estou muito feliz com você na Learning Heroes, mas eu quero que você seja feliz por si só. Então, se você acha que é o momento de você transferir a tua cadeira para a hipnoterapia, assim, eu faço questão que você faça isso. E não foi outra, assim, ela resolveu e estava muito óbvio que ela estava feliz fazendo isso, né? Ela se encontrou realmente. E aí eu fiquei bastante contente que a Learning Heroes serviu ali por um propósito de mantê-la enquanto ela não tinha ainda. E aí ela se achou na hipnoterapia e agora está como hipnoterapeuta lá no Master Team. Sim, é uma história de um CPF aí, né? Citamos aqui 3 CNPJs que tanto faz, né? Exatamente. Tanto faz. É a história da Renata, que sempre que ela pode, ela menciona o Reinaldo. O BNI é sobre isso também. É isso Legal, aí. Reinaldo.
Estamos chegando na reta final da sua live, você já falou um pouco da Learning Heroes, e agora é a hora que você vende seu peixe. O que que você vende? Quem que você ajuda? Quem que pode te contratar e como? Na Eu, realidade, como lifelong learner, eu ouço plataforma de ensino, eu já fico ouriçado já. eu vou aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Learning Heroes, é só acessar www.souherói.com.br, você vai ser redirecionado para a Learning Heroes, tá? Mas eu gostaria, www.souherói.com.br, eu não gostaria de falar da Learning Heroes em si. Como nós somos aqui, estamos conversando, viu, BNI? Eu gostaria de falar sobre o BNI e as equipes que nós Fique à estamos vontade. abrindo nesse momento. E aí, quem sabe, quem assistir agora ou assistir depois, não tem aí uma oportunidade de falar, poxa, eu vou indicar para o Reinaldo, né? Então, aí você pode também, né, Cristiano, que se a pessoa está aqui, está assistindo você, é porque ela conhece você. Você pode ser uma ponte entre nós Sim, dois aí, né? Pode me meu mandar. seguidor. Exatamente. Então, procurando o Cristiano ou me procurando diretamente, o Cristiano vai mandar para mim, é da mesma forma. Então, nós estamos abrindo equipes do Beni no Oeste Paulista nesse momento, nas cidades de Presidente Prudente, Assis, Tupã e Avaré. Se você conhece um empresário ou um profissional liberal que você acredita que tem essa perspectiva que você entendeu aqui dentro dessa live, que gosta de ajudar pessoas, que quer um mundo diferente, que, embora dinheiro é muito importante, mas ele não vai passar por cima de valores por causa de dinheiro, por favor, indique para a gente, porque a gente quer construir aí grupos de BNI fortes na região Oeste Paulista. Então, vou repetir as cidades: Presidente Prudente, Tupã, Assis e Avaré. Seriam Show essas de as bola. cidades aí. É só você indicar. Eu, eu mesmo vou indicar a gente de Assis e de Avaré. Já tenho 4, 5 Opa! nomes Aí, ó, aqui. tá vendo? Maravilha, meu amigo. Só tem a Show de bola, eu agradecer. nem sabia. Você Quais tá outras vendo? cidades da sua regional, Reinaldo? A gente tem equipe já em execução em Marília e O Ourinhos. Stronger. Stronger é da hora, eu já fui. Ourinhos eu Exato. tive a oportunidade de participar do lançamento, cara, a convite do Rodrigo Teles, que é um cara que eu gosto, admiro demais. Nossa, No lançamento eu estava lá, foi emocionante. que bacana que você foi. Eu não sabia disso, Cristiano. Olha aí que bacana. Sim, você estava lá. Sim, eu estava apresentando e assim, o Rodrigo Teles nossa, é uma pessoa sensacional. É É isso um que eu falo, gigante. né? O Beni, ele faz a gente conhecer pessoas assim, no país que seguem aí valores e a amizade fica muito mais fácil. A gente faz um montão de amigo no Beni, é impressionante. Sim. E agora está mais fácil, né? Por exemplo, tenho lá uns amigos na Baixada Santista que se não fosse BNI, jamais. Você vê? E Espírito Santo eu chamo a galera como é que chama a cidade? Enfim, é uma cidade que não tem praia. Eu já chego cornetando. Falei, mano, como é que você mora no Espírito Santo e não tem praia? Então é esse tipo de Ah, entrada, né, que você ganha. exatamente. Show de bola. Reinaldo Luckman, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui conosco. Espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim. Eu que tenho que Essa, li- agradecer. essa live fica salva, depois se você quiser fazer download, recortar e usar nos seus conteúdos, fique à vontade. Muito grato, Cristiano. Eu tenho a agradecer aí pela oportunidade. Foi um prazer bater esse papo com você durante. E bacana de você estar sendo aí um networker profissional, realmente visitando diversas equipes. Depois, por favor, só repete o nome da equipe que você falou que foi a reunião que você mais gostou. O Esfera, deixa eu O até conferir aqui. Esfera, isso, Esfera. Deixa BNI eu Esfera, anotar, isso. porque Eu eu quero visitar também. vou passar a doutora aqui para você agora, Fernanda Campreguer. É Muito sensacional bom. como a leitura desses caras da metodologia e do ritual ali é sensacional, marcante. Não tem palavras, é só Show indo de mesmo. bola. Show de bola. Beleza? Maravilha. Agradeço de novo a oportunidade. Foi um prazerzão te conhecer um pouco melhor. E estou à disposição aí para daqui Opa, a um tempo de novo participar, se assim você achar necessário aí. sem Mas dúvida. continuar esse bate-papo foi muito gostoso. Eu espero que antes disso você venha no lançamento do Full Power em Bauru. Ah, Opa! Saravá. Saravá será Opa! logo. Pode contar comigo. Certeza que eu vou.
Legal. Reinaldo Luckmann, senhoras e senhores. Obrigado. Boa noite, Reinaldo. Gratidão, Cristiano. Um abraço. Fica na paz, meu querido. Até mais. Tchau, tchau.